Muitos acreditam que o lobisomem é apenas uma criatura do folclore, fruto da imaginação popular e dos medos da noite. Mas poucos sabem que, ao longo da história, houve casos documentados de homens e mulheres acusados de se transformarem em bestas. Esses relatos, registrados em tribunais da Europa entre os séculos XVI e XVII, revelam algo mais profundo e assustador: a linha tênue entre a doença e o sobrenatural. E é dessa escuridão que nasce a história do lobisomem da licantropia médica. No interior da Alemanha, em uma pequena aldeia cercada por densas florestas, vivia um homem chamado Hans Keller. De origem humilde, Hans trabalhava no campo durante o dia, mas a noite tornava-se motivo de medo e desconfiança para todos os moradores. Ele sofria de uma condição rara, hipertricose, conhecida como síndrome do lobisomem. Seu corpo era coberto por pelos grossos. O rosto lembrava mais o de um animal do que o de um humano, e os olhos, de um brilho incomum, refletiam a luz da lua de forma aterrorizante. As crianças o evitavam, as mulheres murmuravam orações quando ele passava, e até os homens mais valentes desviavam o olhar. Mas o que realmente alimentava a fama de Hans não era apenas sua aparência, e sim os episódios que começaram a acontecer durante as noites de lua cheia. Animais da aldeia eram encontrados mortos, dilacerados de forma brutal. Galinhas, cabras e até cavalos amanheciam despedaçados, como se tivessem sido atacados por uma fera selvagem. Os moradores juravam ouvir uivos vindos da floresta, sempre nas mesmas noites em que Hans desaparecia misteriosamente de casa. Ao ser confrontado, Hans não negava. Pelo contrário, confessava entre delírios que sentia uma fúria incontrolável nessas noites. Dizia que algo queimava por dentro, um desejo de carne crua, de correr pela mata como uma besta. E quando olhava para o espelho, jurava ver um lobo olhando de volta. Hoje a ciência explica esse fenômeno como um tipo de transtorno psiquiátrico raro, chamado licantropia clínica, no qual o indivíduo acredita realmente se transformar em animal. Na época, porém, não havia explicações médicas. Para os aldeões não restava dúvida: Hans era um lobisomem. O medo cresceu quando uma criança desapareceu misteriosamente. A aldeia inteira acreditou que Hans era o responsável. Formaram uma patrulha e invadiram sua cabana durante a madrugada. O que viram jamais esqueceriam. Hans estava coberto de sangue, os olhos esbugalhados rosnando como um animal acuado. Tentou atacar os homens que o dominaram com correntes e cordas. Aos gritos ele dizia que a lua o havia chamado e que não conseguia resistir à transformação. Levado ao tribunal da Inquisição, foi acusado de pacto com o demônio e de transformar-se em fera para devorar inocentes. Durante o julgamento, testemunhas afirmaram tê-lo visto rastejando pelas estradas como um lobo. Outros juraram que seus olhos brilhavam vermelhos à noite. Hans foi condenado. Mas o que mais impressionou os presentes não foi sua sentença, e sim suas últimas palavras. Ele afirmou que não era um monstro, que sofria de uma maldição que queimava por dentro, e que, quando seu corpo se enchia de pelos e sua mente era tomada pela fúria, ele já não era mais homem. Disse ainda que muitos outros existiam, escondidos em vilarejos por toda a Europa, e que a maldição da lua nunca morreria. Foi executado diante da população, mas a lenda continuou viva. Alguns dizem que após sua morte os ataques aos animais cessaram. Outros juram que em noites de lua cheia ainda se ouvem uivos vindos da floresta onde ele costumava vagar. Séculos depois, estudiosos revisitaram o caso de Hans Keller e de tantos outros acusados de licantropia. Descobriram que muitas vezes se tratava de doenças como a porfiria, que deixava a pele sensível à luz e causava deformidades, ou a própria hipertricose, que dava ao indivíduo uma aparência animalesca. Em outros casos, distúrbios psiquiátricos faziam a pessoa acreditar realmente que era uma besta. Mas para o povo da época nada disso importava. A ciência não existia para explicar o inexplicável. O que eles viam era simples: homens se transformando em monstros sob a luz da lua. E é justamente nesse ponto que a lenda e a realidade se confundem. Porque se para alguns Hans Keller foi apenas uma vítima de doenças desconhecidas, para os moradores daquela aldeia, ele foi o verdadeiro lobisomem da Alemanha. Hoje, quando pensamos em lobisomens, imaginamos uma criatura fantástica, nascida das sombras. Mas a história de Hans nos mostra que talvez a origem dessa lenda seja ainda mais aterradora.
Homens de carne e osso dominados por doenças, delírios e fúrias inexplicáveis, que acabaram se tornando monstros diante dos olhos da sociedade. No fim fica a pergunta: quantos desses casos foram realmente explicados pela medicina? E quantos eram de fato algo além da compreensão humana?